Olá, meus irmãos e minhas irmãs, saúdo a todos com benevolência, da parte do nosso Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. A Shalom do Eterno, irmãos, a paz seja convosco. Eu oro para que todos nós, irmãos, permanecemos firmes na fé e que cada um possa orar um para com os outros e assim nós sejamos fortalecidos em Yeshua HaMashiach, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre dons espirituais. É um vídeo que não é para ser polêmico, né? É um vídeo de estudos, algo simples de entender, mas eu percebo que quando a gente toca nesse assunto, né, causa muita confusão e tem gente que tem muita dúvida mesmo em relação aos dons espirituais. Inclusive, algumas pessoas, líderes, né, dizem que o dom mais importante é o dom de línguas. Então nós sabemos que esse dom do Labachúrias, né, que eles usam aí, as igrejas pentecostais, ele não é bíblico, ok? E nós vamos ler hoje aqui para tirar essas dúvidas e mostrar na palavra o que são esses dons de línguas e os dons espirituais. Antes de continuar, eu gostaria de pedir para vocês curtirem, compartilharem, mandar para os seus irmãos, irmãs, amigos, aqueles que querem ouvir a palavra, tá, irmãos? Porque o próprio Messias diz, né? Não jogar pérolas aos porcos, né? Porque tem muita gente, irmãos, que vocês querem levar a palavra, mas as pessoas zombam, blasfemam, tiram sarro. Então aquela pessoa que quer ouvir, que está com sede de aprender, então tu possa compartilhar para elas, né? Para que elas também possam estudar a palavra e juntos a gente ver o que realmente está nas escrituras e aprendermos, né? Porque o que tem de engano por aí não é brincadeira. Outra coisa, se tu se tu frequenta, né, alguma denominação, pode ser que você vai olhar meio atravessado este assunto aqui, né, meio com desdém. Então, para você, eu sugiro que, isso eu digo para todos, tá? Mas, principalmente para você que tem ainda na tua mente os estudos de denominações. Pega a tua Bíblia, você vai ler junto comigo e você vai entender que o que está ali não é o que eles ensinam. Uma coisa é o pastor achar que pode ser assim, né? Não, eu acho no meu entendimento. Não, uma coisa é ele achar no entendimento dele. Outra coisa é o que está escrito, entendeu? Porque o que mais tem por aí é achismo, né? Não, eu acho, não, eu tenho essa visão, eu entendo assim. Mas nós temos que entender o seguinte: ou está na Bíblia e é aquilo ali, ou não é, sabe? Pode ter sim uma certa diferença de interpretação de tradução. Pode ter uma visão diferente, mas tudo tem que caminhar para o mesmo entendimento. Então, se você frequenta alguma denominação, não é para te tirar sarro de ti, não é para zombar, não é para você ficar mordido com o que eu vou falar. Eu apenas quero que você compreenda que talvez aquilo que você está ouvindo nas suas denominações não é verdade. E você está sendo enganado, tá bom? E eu vou mostrar na palavra, tá? Não vou inventar isso aqui da minha cabeça. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque mesmo eu dizendo para as pessoas lerem a Bíblia, deixando as referências, citando os versículos, tem gente que ainda, às vezes, comenta algo que não tem nada a ver com o que eu falei. Então, se você pegar a tua Bíblia e ler junto e aprender, você não vai dizer, ou melhor, vai me julgar, né? Dizendo que eu estou cometendo heresias. Pois se assim você fizer, irmão, e vai cair sobre ti juízo do Altíssimo. Por quê? Porque eu estou lendo o que está na Bíblia, estou seguindo a palavra de Deus que está escrito aqui, e se você disser que o que eu estou falando é heresia, blasfêmia, você está me julgando, e que o Eterno analise esse julgamento e seja feita a vontade dele, tá bom? Mas se tu quiser acompanhar o canal, se você quiser abrir o teu coração, ler a Bíblia sem aquelas amarras das denominações, eu tenho certeza que você vai aprender exatamente como está ali, e isso vai te ajudar muito a ajudar outros irmãos que também talvez não, a maioria está cega, né? Cega não é para te ofender, tá, irmão? Cego espiritualmente falando. As pessoas vão na igreja ler, mas elas vão no embalo do que o pastor está falando, que ele também está cego naquele ensino. E todo mundo começa a falar lá bachúrias e não sei mais o que. Às vezes está falando até alguma maldição e não sabe. E para você que já acompanha o canal há algum tempo, para você vai ser mais um estudo edificante, né? Você não vai se sentir ofendido, muito pelo contrário, você vai gostar do que vai ouvir aqui. Eu só fiz essa breve introdução porque eu sei que tem pessoas que são de denominações e elas podem se sentir ofendidas.
Porque tem gente que se ofende se você falar do nome da denominação dela, a pessoa se ofende. Mas quando as pessoas falam de Cristo de uma forma pejorativa, as pessoas não dão muita bola, mas falou da Universal, falou da graça de Deus, falou da qualquer outra denominação aí, Assembleia, Deus é Amor, enfim. Aí a pessoa fica mordida, não, porque essa denominação que eu vou é a melhor de todas, não sei o que, etc e tal. Então pode acontecer da pessoa que está numa denominação ficar um pouco... eu sei que o que o Eliseu está falando é mentira, não está na Bíblia. Então pega a tua Bíblia e você vai ler junto. Porque teve um dia, irmãos, uma moça, né, que ela veio num vídeo aqui, em que eu falo sobre o pecado de morte, e eu li a passagem de 1 Coríntios 5:5, onde Paulo diz a seguinte situação: seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então eu li a passagem de 1 Coríntios 1:5, se eu não me engano, e eu creio que eu li mais outras passagens ali, e eu fiz um comentário, né? Eu falei, olha que ponto chegou de a pessoa ser entregue a Satanás para passar por provações e ter a sua alma salva. Aí a pessoa achou que eu falei que o diabo ia salvar. Entendeu? Então é complicado. Às vezes a gente tenta explicar, mostrar de uma forma que a pessoa possa compreender, e mesmo assim tem gente que não entende. Então eu sugiro que pegue a tua Bíblia e lê. Aí você não vai dizer que o que eu estou falando aqui é mentira, é heresia, é blasfêmia, tá bom? Mas assim, irmãos, eu creio que a moça não compreendeu, né? Eu creio que ela não tenha entendido. Não creio que ela falou isso de má fé ou coisa assim, tá? Só estou dizendo que, usando esse exemplo dela, porque também não é para falar mal da moça, tá? Isso aí pode acontecer. É que se você prestar atenção, com cuidado, escutar mais de uma vez, pegar a Bíblia, ler as referências que eu falo, vai ver que o que eu estou dizendo não é coisa da minha cabeça, tá bom? Não é coisa que eu estou inventando. Eu tenho sim as minhas opiniões, mas eu tenho muito cuidado quando eu vou falar elas para vocês. E quando eu falo aquela passagem ali do perigo que é você, ao ponto de ser entregue a Satanás, ou seja, passar por provações, para ver se você, no teu sofrimento, você lembre de Deus e se arrependa das coisas que você fez diante de tanto sofrimento que você está passando, e você busque salvação, né? Então é nesse sentido que Paulo está dizendo naquela passagem. Só que lá em Hebreus, porque ele falou aquilo lá em Coríntios, mas lá em Hebreus, Paulo diz que, tipo assim, olha, não tem jeito. A pessoa que conheceu a palavra de Deus, que recebeu o dom do Espírito Santo, que diz que se arrependeu, que está recebendo a palavra, que está vivendo o evangelho, ela cai em transgressão, pecado de morte, não tem o que fazer, entendeu? A pessoa ela é tomada por mais espíritos imundos, que é aquilo que o Messias fala, né? Que o espírito sai, a pessoa se arrependeu, está com uma vida nova, saiu o espírito imundo dela, mas eles não querem voltar para as trevas, eles não querem passar frio, fome, sentir desejo só do espírito, eles precisam de um corpo, eles precisam estar sugando um poder, uma energia, que é o corpo, que é o nosso corpo. Então quando eles veem que a pessoa deu brechas, ele vem com mais uma galera para não sair, ou seja, para derrubar de vez. Isso está de acordo com Hebreus 6, do 4 ao 6, Hebreus 10, 26 ao 31, e todas essas passagens estão de comum acordo com Mateus 12, 31 ao 32, tá bom? Então, quando eu li naquele momento sobre Paulo entregar a Alexandre e Irmineu, se eu não me engano, para Satanás, para que, matando a carne, salva-se o espírito, a pessoa achou que eu estava dizendo que Satanás salva. Então, é importante que quando eu trago esses estudos, você que tem dúvidas, pega a tua Bíblia e lê. Aliás, eu digo isso para todo mundo. Lê e estude, vocês vão ver que não é coisa da minha cabeça, tá bom? Por isso, irmãos, que eu sempre falo, pegue, leia e estuda junto comigo, tá bom? Esse vídeo aqui, irmãos, eu não vou ficar explicando muito, detalhes, etc e tal. Até porque o próprio texto, os textos, aliás, eles já estão muito claros ali. O que eu percebo, irmãos, é que talvez as pessoas elas criam as suas doutrinas para dizer, não, eu estou certo nisso daqui, ninguém entendeu isso aqui, só eu. Eu recebi um dom aqui do Espírito Santo, estou tendo uma revelação,
Aí ele cria uma seita ali, cria uma denominação, funda uma igreja de pedra e fica milionário. Isso quando não fica bilionário. Eu acho que até é por isso que a maçonaria viu que o evangelho era algo muito rentável, né? E é por isso que eles são os donos de todas as igrejas e denominações que tem por aí. Pode falar o que quiser, tá bom? Mas quem manda é a maçonaria. Então vamos lá. É que assim, irmãos, eu já vi muitos, tá? Muitos, aliás, todos os pastores que eu vi, ou seja, entrevista ou podcast, alguma coisa, eu vou lá assistir e penso, não, agora ele vai falar alguma coisa diferente. Agora ele vai falar algo que não é da teologia. Não, agora ele vai falar algo que foi revelação do Espírito Santo. Não, é tudo decoreba, é tudo aquela coisa assim, fulano escreveu num livro X e tal, que isso significa isso e aquilo. Eu falei, não acredito, cara. Então você vê que tá tudo contaminado, tá bom? Então eu venho aqui trazer a luz das Escrituras para que você aí do outro lado possa aprender, né? Possa enxergar de uma outra ótica o que realmente a palavra de Deus quer dizer ali. E esses líderes falam que o dom mais importante é o falar em línguas, os labachúrias que eles falam por aí. Irmãos, isso não está na palavra. E Paulo deixa bem claro, irmãos, nós podemos assim dizer que ele deixa tipo uma hierarquia de dons. E no final de tudo, de todos os dons, o mais importante é o amor. Prova disso é que Cristo, irmãos, se entregou por amor a todos nós. Do que adiantaria Yeshua HaMashiach, né, o nosso Salvador, o nosso Mestre, o nosso bom pastor, fazer todos aqueles milagres e dons e tudo que ele fez, ressuscitar mortos, se ele não tivesse amor? O que ele ia adiantar? Não iria adiantar nada. Primeiro que, assim, vamos ser bem sinceros, o Eterno nem ia querer. Porque o Eterno, ele é amor, ele é justiça. Mas acima de tudo, ele é amor. Porque se ele fosse justiça antes de amor, nós nem estaríamos aqui. Nós já estaríamos mortos e condenados. Mas como ele é amor primeiro, depois vem a justiça. Então, quando nós entendemos que ele é amor e passamos a temer a sua justiça, aí nós passamos a amá-lo, a servi-lo e a buscá-lo de todo o nosso coração e, consequentemente, depois de um grande arrependimento. Então, o dom do amor é o mais importante. Por isso que Paulo fala que a nossa salvação não vem de nós. É dom de Deus, é o amor dele, entendeu? Então, o amor é o mais importante de todas as coisas. E outra coisa, irmãos, o dom de línguas é a língua estrangeira, entendeu? É a língua de outras nações, outros povos. Naquele tempo, irmão, não tinha Google Tradutor, não tinha intérprete, cada um tinha um intérprete, igual tem hoje, né? As pessoas fazem cursos tal, e falam outras línguas. Não tinha isso aí naquela época, né? Então, não tinha no sentido de que a pessoa acessa ali numa escola, um computador e baixa um aplicativo e pode viajar para qualquer lugar do mundo falando outras línguas ou mostrando áudio. Enfim, o que eu quero dizer? Que eles falavam línguas estrangeiras de outras nações, tá bom? Quem é que começou para a gente entender por que tem esses labachúrias, nós precisamos primeiro buscar a raiz de todo esse, digamos assim, de todo esse problema, de todo esse engano. Foi uma americana, Agnes Osman. Vamos ver aqui só se vocês quiserem, pode pesquisar sobre essa moça, mas eu vou ler aqui um pouco sobre ela para vocês compreender quem que foi essa idealizadora ou fundadora, aquela que criou toda essa... Quer dizer, ela não é que ela criou isso, né? A gente vai lendo aqui na biografia dela que ela foi a pioneira. Mas o que nós temos hoje é uma distorção. Por quê? Porque ela mesma, no final digamos assim, de um tempo ali já de pregação e aprendizado, ela viu que não é bem assim essa questão de dons de língua, tá? Eu vou ler só umas partes aqui, tá, irmãos? Parham, professor de Osman na Bethel Bible College, alinhado com o movimento de santidade, introduziu os conceitos de cura divina e a santificação aos seus alunos. Parham pediu aos alunos para refletirem sobre o que o versículo da Bíblia, receber o dom do Espírito Santo, de Atos 2,38, pode significar, e se qualquer evidência especificamente relacionada com este dom pode ser encontrada, dando-lhes 3 dias
enquanto ele estava ausente para esta atribuição. No entanto, em que ele retornou, seus alunos coletivamente concordaram que, se o Espírito Santo havia descido sobre um indivíduo, então falar em línguas seria o presente e constituiu prova suficiente. Os alunos apontam para que esse tipo de evento foi mencionado 4 vezes no livro de Atos dos Apóstolos. Portanto, na véspera de Ano Novo, Parham e seus alunos planejaram para que orassem pelo dom do Espírito Santo. Em 1901, após a meia-noite de 1º de janeiro, de Osman pediu ao seu professor ore especificamente para que ela pudesse ser cheia com o Espírito Santo por meio de imposição de mãos e para que ela possa falar em línguas. De acordo com seus colegas, suas orações foram ouvidas e seus colegas relataram que um halo tinha cercado seu rosto e cabeça e que ela começou a falar chinês. Com essa experiência, Charles Parham e 9 outros perceberam a experiência de falar em línguas. Parham então abriu faculdade bíblica em Houston, Texas, o que levou Lucy Ferro a falar em línguas em 1906 e cerca de 13 mil outras pessoas falando em línguas na rua Bonnie Brae 214-216 na cidade de Los Angeles, Califórnia. Então vocês já perceberam que o que era para ser um dom já virou um negócio. Já vamos abrir uma faculdade, já vamos espalhar essa doutrina, já vamos fazer uma coisa aqui, outra ali. Irmãos, dons não é isso. Dons é o eterno que dá. Não é uma faculdade, não é um curso. Eu vi curso de dons, irmãos. Eu tinha um pastor falando que ele... Eu vou falar exatamente como que ele fala lá no vídeo. Que ele ensinou uma pessoa a falar dom de línguas. Daí ele disse que ela tinha que se soltar. E ele começou a dizer para ela, você vai ter que falar assim, ó, canta labahai, e foi falando aqueles negócios, irmão. E ele disse que pedia para a pessoa se soltar e pedir, e a pessoa começou a falar aquela repetição que ele também aprendeu. Aí a pessoa, irmãos, ela decorou algo e daí ela se soltou, daí veio na cabeça e foi. Eu não sei o que ela recebeu lá, entendeu? Porque eu percebo, irmãos, que isso aí parece um ritual, entendeu? Parece um negócio de passe, alguma coisa assim, pesado aí. Porque todo mundo que começa a falar esse negócio, eu vejo assim que fica meio diferente, né? Isso foi uma das coisas que me afastou de vez das igrejas evangélicas. Uma ou outra que não usa isso daí, tá? Se eu não me engano, teve um tempo que eu frequentei a Batista. A Batista eu acho que não fala... Eu não falava na minha época, né? Eu tinha 17, 18 anos na época. Mas Deus é amor. Deus é amor ainda fazia tipo os índios lá, né? Então, irmãos, é complicado, né? Porque o que acontece? Como as pessoas não leem, né? Não leem, não meditam, elas vão no repeteco. Elas pensam, não, fulano recebeu, eu também quero. É tipo efeito manada. Entendeu? Mas aquela coisa de dobrar o joelho, ler, meditar, não sei. Porque se fulano conseguiu, eu também quero. E não funciona assim. O dom, irmãos, é Deus que dá. Se ele te dá o dom de ensinar, tu vai ter o dom de ensinar. Se ele te dá o dom de profetizar, tu vai ter o dom de profetizar. Se ele quiser te dar 5, 6, 7 dons, ele vai te dar. Ele é quem manda, entendeu? Então é isso. Deus dá conforme ele acha que cada um mereça, né? O que é melhor para cada um. Então não se iluda com essas falsas doutrinas das labachuras. Por favor, irmãos, pelo amor do eterno, misericórdia, tá bom? Porque às vezes tu pode estar falando uma maldição, falando algo terrível para tua vida, para tua família ou para o teu irmão, e você não sabe, tá bom? Então nós vamos ver o que são os dons, tá bom? Primeiro a gente vai começar aqui lendo lá em Atos 2, né? Que é de onde vem toda essa carga de mal entendido. E, cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus,
homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Entendeu? Ou seja, eles estavam falando, cada um na sua própria língua, e eles se entendiam. Né? Vamos lá. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, Elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e a Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? Então os outros zombando diziam: estão cheios de monstros, demônios, né? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Moço é bêbado. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, do 1 ao 21. Então vamos voltar aqui, ó. Isso aqui é muito importante, olha só. E quando aquele som ocorreu, juntou-se uma multidão e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Tipo, ué, como assim? Tô aqui falando em português, tá o fulano falando em chinês, tá ciclano falando em inglês, tá beltrano falando em espanhol e assim por diante. Como é que eu estou entendendo o que eles estão falando? Se eu estou falando em português, como é que eu estou entendendo essas línguas aí? Como é que funciona isso? Então eles ficaram maravilhados, pasmados. Tipo, o que está acontecendo aqui? Dizendo um para com os outros: o quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Entendeu, irmãos? Eles estavam falando cada um na sua própria língua e estavam entendendo. Não precisou de um tradutor ali. Isso foi o dom de línguas de outras nações, para que eles pudessem profetizar, levar a palavra para outros povos, sem, tipo assim, ó, é como se Deus dissesse: vai que tu vai falar em mandarim agora, vai que tu vai falar chinês, vai falar japonês, agora tu vai falar francês agora aqui, vai falar russo, alemão. Isso é dom de línguas, entendeu? Então o que vocês escutam aí, Churibicanta Labachura, isso aí não é dom de línguas, tá? Isso aí deve ser algum mantra, alguma coisa que criaram, e as pessoas repetem, né? Elas não se perguntam o que elas estão falando. Às vezes, né? Não sei. Não quero aqui ficar também falando muito disso, tá bom? Mas fica o ponto de interrogação, né? O que será que é essa língua que eles estão falando? Será que eles entendem isso? Porque a palavra diz que se você fala em línguas, você tem que entender. Eles não estavam entendendo ali? Olha só, olha aqui, ó. Vamos ler de novo aqui, ó. E todos maravilhavam, estavam... cadê onde é que tá aqui? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua
em que somos nascidos, tipo, eles estavam entendendo. Então, essas pessoas que falam essas línguas enroladas aí, elas sabem o que elas estão falando? É uma pergunta que fica no ar. Agora a gente vai ler aqui, ó. Deixa eu baixar aqui, ó. 1 Coríntios 12, o capítulo inteiro de 12 lá, tá? De Coríntios. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, diversidade de dons, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, ou seja, é um só. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil, ou seja, conforme o Eterno achar que seja necessário. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Por que ele falou que é a fé, irmãos? Não tem aquela pessoa que tu olha para ela e fala assim: nossa, essa pessoa tem uma fé que eu quero ter a mesma fé que ela. Entendeu? A pessoa ela é motivada, ela tem fé, ela crê, ela vai para cima. E isso ajuda os irmãos que têm pouca fé a buscar a mesma fé que ela. É um dom, tá bom? Espírito, os dons de curar. E outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outra, variedade de línguas. E a outra, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, ele tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Vocês viram onde é que está o dom de línguas ali? São os últimos, tá? A gente vai chegar lá. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se eu pé disser: por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser: por que não sou olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Deus que manda, irmãos. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros para um só corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem os menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado um dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, novamente línguas por último. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto,
Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então aqui vocês percebem, irmãos, que Paulo fala de todos os dons, e ele coloca numa espécie de hierarquia. E lá embaixo está os dons de línguas. E nós vamos entender depois por que não é o mais importante. Mas não significa, irmãos, que seja inferior. Esse é o detalhe. Falar em línguas é importantíssimo para você ir num congresso de um outro país. Chegou... por exemplo, quando vem um pastor pregar de fora aí nas denominações, né? Um líder. Ele fala lá em chinês. Não tem que ter um intérprete ali? Esse intérprete é um dom? Não, ele tem um dom. Os dons hoje pode ser curso. Mas se o cara nunca fez curso e fala, aí sim é dom. Entendeu? É isso, irmãos. Esse é o dom de línguas. Tá bom? Só que eles pegaram essa passagem de Pentecoste e criaram o movimento neopentecostal. Depois surgiu o neopentecostal, o avivamento e tal, e etc. Porque naquela época, na época de Ellen White, essa galera toda aí, que achavam que iam ser arrebatados, estamos aqui ainda, né? Por isso que eu falo para cuidar com essa ideia de arrebatamento. Ninguém sabe o dia e nem a hora, entendeu? A única coisa que a gente sabe é que todo mundo vai morrer. Isso eu tenho certeza, né? Então, irmãos, olha como é simples, né? Eu não preciso explicar muita coisa aqui. Preciso explicar alguma coisa? Preciso dizer, olha, isso aqui significa isso. Não, isso aqui... Eu creio que explicações são quando são coisas mais profundas, que são aqueles estudos que eu faço explicando o que significa. Mas aqui, irmãos, é mais para elucidar, é mais para mostrar que está escrito ali. Eu nem vou colocar interpretação aqui, não precisa. Eu creio que ficou muito claro o que está escrito ali, né? Agora a gente vai ler aqui, 1 Coríntios 13, do 1 ao 13. Vamos ver o que está escrito ali. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos mensageiros, porque tem tradução que está anjos, né? Mas se a gente tiver, como eu sempre falo, paciência, pesquisar, estudar, a gente vai ver, peraí, essa outra Bíblia aqui está dizendo mensageiros. O que mensageiro faz? Levar mensagem. E o mensageiro tem que ir aonde? É igual carteiro, tem que ir em tudo quanto é lugar, entendeu? Então um mensageiro, um anjo mensageiro, ele vai para as mais de, sei lá quantas línguas tem, vou falar por nações, mais de 200 nações no mundo, né? Em termos de língua, são mais de 5.000 dialetos e etc e tal. Então esse anjo tem que falar todas essas línguas, tem que ter o dom do espírito de línguas, entendeu? Então vamos lá, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos mensageiros, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo. Símbolo é prato, tipo de chimbal, é prato de bateria, fanfarra, tá bom, irmãos? Ketine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não se contenta com a injustiça, mas contenta com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Contenta-se com a verdade. Tem gente aí que busca muitas coisas porque não quer ouvir a verdade. Interessante. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E estes três, o maior destes é o amor. Entenderam aqui? De todos os dons, qual que é o mais importante? É o amor, tá bom? Tu pode curar,
tu pode profetizar, tu pode fazer descer fogo do céu, tu pode ressuscitar mortos, mas se não for feito com amor, se você não tiver amor, é tudo, ó, não serviu para nada. Entenderam, irmãos? O que é o mais importante? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu quero que vocês reflitam. O que está faltando no mundo hoje? O que está faltando hoje nas denominações? O que está faltando no ser humano hoje? Já pensou aí? Não é difícil de responder. Essa palavrinha aí que eu falei agora no final. Onde é que está o amor das pessoas? O que o Messias falou? Que naqueles últimos tempos, o amor de muitos esfriaria. Ou não é o que está acontecendo hoje? O amor à tecnologia, o amor a doutrinas. Nossa, tem gente que ama a doutrina. Ama o líder lá, entendeu? Ama a igreja lá, a denominação X ou Y, né? Ama o que o livro de fulano, ama o ensino de ciclano, ama falar isso e aquilo, mas e o amor do eterno? E o amor à palavra de Deus? E o amor à verdade? E a paciência com os mais velhos para ensinar? E a paciência com aqueles que não têm entendimento? Não é paciência de levar para o teu... vamos lá no culto de domingo. Isso aí não é paciência, isso aí é ganhar a gente para arrebanhar mais um para dar oferta lá e dízimo pro pastor lá. Não é pastor. Um dia eu vou falar sobre pastor, tá, irmão? Pastor nós temos um. Por mais que ele disse para Pedro lá, né, para ele pastorear as ovelhas, é para cuidar, tá bom? Pastor é só o Messias, tá bom, meus irmãos? Nós temos aí os discípulos, né, outros cargos que o Messias deixou aí, mas eu quero ver quais desses pastores aí vai dar a vida deles pela sua igreja, tá bom? O Messias deu com amor ainda. Então vocês viram que de todos os dons, o mais importante qual que é? É o amor. Sem amor não tem nada. Sem amor, como eu falei antes, nós nem estaríamos aqui, né? O Eterno teve que nos amar de tal forma que o Messias morreu pelas nossas transgressões. Nós éramos para estar mortos naquela... Aliás, já era para ter sido aniquilado, nem ter tido essa segunda chance que nós temos aqui. Agora eu quero ler aqui para vocês, irmãos. Deixa eu ler aqui. 1 Coríntios 14, do 1 ao 40. Esse aqui é o mais extenso de todos, tá? Mas é importantíssimo, porque aqui nós vamos falar sobre 2 dons. E esses 2 dons, se vocês forem analisar, são os que o pessoal mais busca hoje em dia. Profetada, que eles falam, essa profetada e as labachura, que é o dom de língua. Pode analisar, são os dons, todo mundo quer falar a profecia. Todo mundo quer ser profeta, né? Todo mundo quer falar, não, Deus me revelou, Deus falou comigo. Como se Deus ficasse ali no chat, no WhatsApp, conversando com a pessoa. E as pessoas falam assim como um diálogo mesmo, assim. Olha, eu não sei, cada um sabe como é que Deus conversa com cada um. Eu tenho um jeito de falar com Deus. Deus fala comigo quando eu estou meditando, tá? Eu estou meditando ali e eu creio que é o Eterno me mostrando coisas, né? Por exemplo, teve um... Eu estava meditando para continuar a série Como nos Dias de Noé. E eu fiquei pensando, a ferida mortal foi curada. Eu fiquei pensando naquilo ali. De repente o Eterno me jogou lá no dilúvio. Aí no dilúvio eu vi, mas lá foi quando tava no auge, né? Do poder ali dos sentinelas e tal, dos caídos, dos filhos de Caim, mistura genética e tudo mais, e tecnologia, né? E acabou, veio o dilúvio e derrubou os caras. Foi mortal, não foi? Depois tentaram lá com a Torre de Babel. Depois tentaram várias vezes e não conseguiu mais. Não tiveram mais força. Tava até hoje engatinhando. Agora que eles estão ganhando força, porque é como se estivesse curando a ferida mortal lá de Gênesis 6, né? Então, quando eu vejo assim que eu estou meditando e vem um versículo na minha mente, vem uma passagem, vem uma interpretação, eu penso, isso aqui é o Eterno falando comigo, entendeu? Em sonho sim, irmãos, em sonho que eu contei, aí eu ouvi nitidamente a voz, mas não sei se era do Eterno, era um anjo falando. Eu ouvi nitidamente, entendeu? Mas eu vejo pessoas que fazem profetadas e falam, Deus está me dizendo aqui agora. Aí eu não sei, né, irmãos?
Não quero fazer juízo de ninguém, mas eu tenho minhas dúvidas, né? É meu direito de ter dúvidas, porque não sei se é assim que funciona, né? Porque até na própria palavra, quando a gente vê, alguns textos eles falam, eu fui levado em visão. Aí eles relatam como foi feito, né? Nem todos têm um diálogo de Deus falando exatamente, só quando mais ali na antiga aliança, né? E depois o Eterno não se manifesta mais. Quem se manifesta é o Messias. Quando ele aparece para Paulo, é ele que fala, o Eterno não fala mais. Por quê? Porque já foi entregue para o Messias, agora é com ele, entendeu? Eu creio que desde o começo o Messias estava ali interagindo, porque tudo foi dado para ele. O Eterno tem como eu falei no vídeo Haja Luz, o Eterno está no seu alto sublime trono, entendeu? Tudo foi entregue para Yeshua HaMashiach, né? Ele é o mensageiro do Altíssimo, o principal de todos, entendeu? Então, quando você vê os diálogos ali na Bíblia, alguns são sim, até por causa da criação da narrativa, né? É preciso ter um narrador, mas alguns textos você vê que aí sim o profeta falando, ele descrevendo do jeito que ele viu e ouviu, entendeu? Mas hoje as pessoas falam como se Deus sentasse do lado dela e ficasse trocando uma ideia. E fica falando essas profetadas, entendeu? Então vamos ler aqui nessa passagem de 1 Coríntios 14, porque aqui ele fala de dois dons, de profetizar e dom de línguas. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em línguas desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E o Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria? Se não vos falasse eu por meio da revelação, da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Então tu vê que aqui Paulo já está desconstruindo a narrativa que dons de línguas é o mais importante. Então só aqui já derruba o que os pastores, esses líderes aí ficam ensinando. Não, o mais importante é o dom de línguas. Eu ouvi isso, não foi de um nem dois, foram vários que falaram isso. Que o dom de línguas é o mais importante. Ou seja, os caras estão mentindo, gente. Ou não entenderam, não sei se é de má fé ou se é ignorância, né? Mas só aqui tu já viu, Paulo está dizendo, o mais importante não é o dom de línguas. Vamos continuar. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se contenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. E se o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore, para que possa interpretar. Alguém viu os Labachura interpretando o que eles estão falando? Eu nunca vi. Vi um vídeo uma vez de uma menina, né, que ela saiu falando, igreja, ela tá jogando maldição em vocês aí, ó. E a mulher tava lá enrolando a língua lá, né? E a menina foi lá, ergueu a voz e repreendeu a mulher, mandou ela calar a boca lá. Daí depois o líder lá, ao invés de agradecer e orar, ficou até feio pra ele, né? Ele não deveria ter o dom de interpretar a língua, ele tava gostando do que a mulher tava falando. Só depois que a moça falou que lá, ele cortou tudo, ó, acabou o culto, isso aqui. Aí ele quis defender o nome da igreja, ao invés de humildemente dizer assim, olha,
Agradecer a Deus por ter dado o dom de revelação para a irmã e ela ter repreendido essas palavras malignas dentro da igreja. Então você vê a bagunça que está isso daí. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bem disseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto e amém, ou amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Sabia que eu já vi nos sites aí, os caras pegam só esses trechinhos, sabia? Esses trechinhos isolados eles pegam, daí eles fazem um estudo profundo lá. Aí tu vai ler todo o texto, não tem nada a ver. Todavia eu antes quero... Irmãos... Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Quantas palavras vocês escutam diferente aí, quando eles estão falando? São as mesmas palavras sempre, não muda. Pode prestar atenção, pega um gravador e fica gravando. Depois escuta. Cuidado, né? Faz uma oração antes para ter certeza que aquilo ali não é maldição nenhuma. Vocês vão ver que são repeteco. E aqui Paulo está dizendo mais de 10.000 palavras. Quem é que já ouviu alguém falando em línguas 10.000 palavras diferentes? É só o e os negócios que eles falam lá, que eu não sei nem pronunciar aqui. Entendeu? Vocês viram, irmão? Eu tô lendo o que está na Bíblia, mas as pessoas interpretam da cabeça delas. Eu não sei como é que elas têm essa imaginação tão fértil assim. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia. Tá vendo? Eles são adultos na malícia e meninos no entendimento, né? É isso que dá a entender nas denominações de hoje. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Agora vamos achar essa referência aqui, que está lá em Isaías 28, do 11 ao 12. Assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Isaías 28, 11 ao 12, que é referência àquela passagem que Paulo citou ali, tá bom? Continuando. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Por que ele está falando que é um sinal para os infiéis? Porque já tinha a igreja ali na época que Paulo estava falando, mas os gentios estavam espalhados em outros dialetos, outros lugares, entendeu? Então, para eles, tu tinha que falar em outras línguas, na língua nativa deles, para eles receberem a palavra de Deus. Porque se você chegasse lá falando em hebraico e o cara fala grego, como é que ele vai ouvir a palavra de Deus na época? O cara que fala hebraico tinha que receber o dom de línguas para falar em grego. Vocês estão entendendo? Então por isso que ele diz, de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis, ou seja, aqueles que não conhecem a palavra ainda. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja que congrega num lugar e todos falarem em língua e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão porventura que estão loucos? Que estáis loucos? Entenderam, irmãos? Infiéis são aqueles que não acreditam, que estão ali, estão buscando, vão aprender a palavra de Deus. Como eu falei para vocês, eu ia na igreja, até estava legal o culto, quando começava a falar essas línguas, eu saía fora, eu não conseguia. Não dá. Eu simplesmente não conseguia. Ah, não, Eliseu, isso aí é porque tu não é porque tu não tá preparado para receber o Espírito. Eu falei, olha, dependendo do Espírito que tá lá dentro, eu não quero mesmo, nem pagando. Então vamos continuar aqui. Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais,
Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Façam-se tudo para edificação. Peraí, deixa eu ler de novo aqui. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, façam-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3. Por sua vez, e haja intérprete, tá vendo? Tem que ter para 2 ou 3 pessoas e tem que ter um intérprete ainda. Não é só chegar lá e falar labachuras e ninguém interpretar o que está falando. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Alguém fica calado ou começa todo mundo a gritar lá que está falando? Ainda tem até curso para ensinar a falar dons de línguas. O pessoal tá lendo muito a Bíblia mesmo, hein? E fale consigo mesmo e com Deus. Ou seja, quer falar em dons de línguas? Tu acredita que tu está falando em línguas? É tu e Deus ali. Se não tiver o intérprete e se nem você entender. E falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Tu vê que é tudo organizado, irmãos? Olha aqui, ó. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. E aí aquele que foi revelado é ele que fala, não é para ninguém ficar falando, discutindo. Tudo muito organizado, Paulo está dizendo aqui. Alguém vê as organizações dos que supostamente falam em línguas nas denominações? Não adianta ficar aí dizendo, o Eliseu tá... Não, eu estou lendo que está na Bíblia. Se tu achava que falava em línguas, começa a orar a Deus mesmo para ver se o que tu estava falando era línguas do eterno. Tu estava falando às vezes mantra aí, repetições. Fala isso pro teu bem, irmão. Entendeu? Dobra o joelho aí e conversa normal com Deus. Entendeu? Eu já falei em línguas, tá? Mas sonhando. Eu sonhei que eu falava inglês. Já sonhei que eu falava línguas, sei lá, devia ser chinês lá. Mas eu entendia. No sonho eu falava inglês, falava outras línguas lá. Eu tô com uma facilidade de entender espanhol, irmãos. Eu leio espanhol e entendo. Tô achando nem que eu já tô recebendo... E eu não tenho curso de espanhol, não tenho nada, tá? Mas, por exemplo, quando eu escuto vídeos em espanhol, eu consigo entender o que eles estão falando. Eu não consigo falar, tá? Mas entender eu consigo. Onde é que eu tava aqui? Pera aí. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é um Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Eu já vi gente dizendo que esse negócio aqui dos espíritos está sujeito aos profetas, é que a pessoa pode falar em línguas quando ela quiser. Eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? As pessoas pegam versículos isolados e querem... É complicado, vamos lá. Porque Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus de confusão. Quando as pessoas vão lá na denominação X, o que tem lá dentro quando começa a falar em línguas? Confusão. Quem é que entende o que eles estão falando? Se estão xingando, se estão falando besteira. Será que eles... É triste, irmãos. É complicado. Porque Deus não é um Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas. Porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Bom, tem mulher que fala lá em cima como pastora. Ixi, vocês estão vendo aqui? Tudo errado. Mulher pastora, mulher bispa. Nem falo nada. Hoje aqui é só sobre os dons, tá? Na próxima Combatendo a Heresia, nós vamos chegar nessas questões de cargos aí, tá? Se mulher pode ou não ser pastora. Nem pastor, imagina pastora. É pra acabar. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Aí eles vão dizer assim, não, mas a lei foi abolida, né?
E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós palavras de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida de ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Aí as pessoas vão lá e... Não, mas eu acho que pode ser assim, porque eu recebi um chamado de Deus para ser pastora. Mas aqui Paulo está dizendo que é mandamento de Deus. Aí a pessoa quer desobedecer o mandamento de Deus sendo pastor. Por isso que tem muitos problemas aí, né? Que a gente vê. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas estrangeiras. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14, 1, 40. Então, irmãos, não tem muito o que falar, tá bom? Não tem assim, não, agora eu vou explicar para vocês o que significa isso, porque isso aqui é mais uma diretriz, né? Como várias diretrizes que Paulo fala. Inclusive nessa combatendo heresias nós vamos ver essas questões aí. Mas eu quis trazer esse estudo para colocar uma pá de cal, né? Esse negócio aí de colocar uma pedra angular em cima dessa falsa doutrina que dons de línguas é o dom mais importante e que todo mundo tem que falar em línguas. Paulo diz, né? Bom se fosse, mas quem diz é Deus, irmãos. E dons de línguas é falar línguas estrangeiras. A Bíblia é muito clara. Por que as pessoas ficam... Deve ser aquela passagem, né? Tem comichão, né? Aquela sanha de sei lá... Para mim isso aí é espírito, né? Imundo. Que fica colocando na cabeça, que legal, o que tu tá achando dessa doutrina aqui? E para finalizar, irmãos, vamos ler aqui, Romanos 12, do 7 ao 8. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Entendeu? Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Portanto, meus irmãos, né? Romanos 12, 7 a 8. Dons é isso daí. Um dia nós podemos falar detalhes de cada dom, etc. Mas não sei se é necessário, né? Aqui acho que fica muito claro que cada dom é importante. O dom principal, vocês viram que é o de servir ao eterno, é o amor, né? E o dom de ensinar os irmãos, de trazer a luz das escrituras para que muitos compreendam, entendeu? E depois vem o dom da oração, dom de cura. Inclusive, eu expliquei para uma irmã, até tem que trazer um testemunho de uma irmã, eu tô devendo essa para vocês. Porque assim, irmãos, eu já vi aí pessoas que foram curadas, pessoas que receberam milagres na vida delas. E vocês acham que essas pessoas buscaram a Deus? Não buscaram a Deus, né? Dom de cura. O Messias, irmãos, ele fez muitos milagres, como aquele dos 10 leprosos. Quantos voltaram a louvar ele? 1. Então vocês veem como é complicado, né? E o que eles ensinam aí nas igrejas? Vem pra cá que aqui tem quinta da cura, tem quinta não sei do que, tem quinta da libertação, sexta não sei do que, aguinha benta, isso e aquilo. Vocês são tudo rituais, irmãos. Aguinha benta, tijolinho não sei do que. Irmãos, sabe quem que faz isso? Pega essa água aqui e borrifa na tua casa com um salzinho. Isso aí é coisa de simpatia, irmão. As denominações estão contaminadas com coisas do mundo. E eles acham lindo e maravilhoso. É complicado. E é isso daí. O mais importante é o dom do amor. Depois vem o dom de ensinar, o dom de profetizar e assim por diante. Conforme está aquela lista lá em cima, irmãos, tá? Cuidado com essas falsas doutrinas. E fiquem na paz do Eterno. Meditem nessa palavra, tá? Foi mais para trazer, para refutar essa ideia de que o mais importante é o dom de línguas. Que o Eterno abençoe a vida de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que o Espírito dele esteja com todos vocês, irmãos. Fiquem na Shalom do Eterno. Até a próxima.